Muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Então, passou-se um ano, né? Já 2020 já se foi, né? Poucos dias para acabar o ano. Obrigado. Já pararam para pensar o tanto de palavra de Deus que você ouviu este ano? É muito, né? Agora, devido ao nosso amor a Deus, a gente poderia dizer que é muito pouco, né? Porque se a gente o ama, devemos amar a palavra dele e gostaríamos de ter muito mais palavra, né? Mas imaginem vocês o tanto que Deus falou com você esse ano sobre diferentes assuntos, né? E se você puder fazer aí uma análise de todas as palavras de Deus ditas, ou de todas as palavras ditas a você, quais palavras realmente gerou propósito na sua vida? Que realmente você fez dela um propósito. Só você pode responder isso aí, né? E quantas palavras, né, Deus falou e você nem lembra dela? Deus fala e a gente esquece. A gente não lembra. Tem gente que não lembra nem da mensagem no domingo anterior, quanto mais as que foram ditas durante o ano. Né? Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais guardamos as suas palavras, né? Se temos pouca intimidade com Ele, é muito difícil a gente lembrar do que Ele fala, guardar o que Ele fala, né? Esse texto de hoje vai falar um pouco sobre isso para nós. Olha lá, Lucas capítulo 13, verso 31. Lucas 13, verso 31. Se você ler o versículo 22, você vai ver aí que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, né? Se direcionando a Jerusalém. Enquanto ele vai para Jerusalém, coisas vão acontecendo. Aí no verso 31 diz: naquela mesma hora, né, alguns fariseus vieram para dizer-lhe. Que hora seria essa? Naquela mesma hora. É porque ele tinha acabado de falar, né, da porta estreita, de ensinar, dizendo que muitos são chamados, né, poucos escolhidos, ou seja, contudo, os últimos iriam ser os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Ele se refere aí aos judeus, a Israel. E muitos do norte, do sul, do oriente, do ocidente viriam, seriam chamados e obedeceriam o chamado. E aí no verso 31 ele diz: naquela mesma hora em que ele dizia estas coisas, alguns fariseus vieram para dizer-lhe:
retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Olha aí, Jesus recebeu um aviso dos fariseus que estavam ouvindo o que ele estava ensinando, e agora vem essa palavra deles para Jesus: retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ou seja, uma ameaça, né? Uma ameaça perigosa. E a fama de Herodes era muito forte, né? E ele era conhecido por cumprir aquilo que ele prometia fazer. E aí Jesus ouviu essa ameaça. Olha o verso 32. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa. Olha aí, ele chama Herodes de raposa. Ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Vocês entenderam a resposta de Jesus? Ou não? Jesus diz, fala para a raposa, para Herodes, que eu tenho outro programa. A ameaça dele é de me matar. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, só que eu não tenho tempo para essas ameaças, não. Eu tenho algo hoje, eu tenho algo amanhã e tenho algo depois. No terceiro dia, eu vou concluir. E aí ele até revela um pouco da agenda dele. Hoje e amanhã eu vou fazer o quê? Expulsar demônios, curar enfermos. E no terceiro dia, termino. E aí ele até revela algo interessante. Ele diz, e não é bom, né, que o profeta morra fora de Jerusalém. Ou seja, eu tenho algo para fazer em Jerusalém. Então, se ele tem algo para fazer em Jerusalém, e ele não tinha chegado em Jerusalém, consequentemente, a ameaça de Herodes não iria acontecer. Herodes não mataria ele ali, porque ele não estava em Jerusalém. E ele sabia que só morreria em Jerusalém. Quando você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, e isso está claríssimo, qualquer ameaça que venha na sua vida antes de você chegar naquele propósito que você sabe que Deus tem para você, você não teme qualquer ameaça, porque você sabe que nada pode desviar ou tirar você, ou até matar você antes de chegar naquele propósito que Deus tem para você. Deixa eu te ajudar aqui. Saber o propósito de Deus para a sua vida te garante segurança no percurso, na caminhada. Não sei se eu estou sendo claro. Você está ouvindo o que eu estou falando? Vou repetir. Se você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, isso está claríssimo
não tem dúvida nenhuma sobre o que Deus quer para você? Qualquer situação adversa que aparecer na sua caminhada, no seu percurso, em direção ao seu propósito, nada pode obstruir, obstacular, atrapalhar, dissuadir, desviar você, porque você sabe que você tem que chegar naquele propósito. Porque está claríssimo. Para Jesus era Jerusalém. Até chegar em Jerusalém, qualquer ameaça de morte que viesse não iria assustar Jesus, impedir Jesus, parar Jesus, porque ele sabia que tinha que chegar a Jerusalém. Por isso ele diz para Herodes, a mensagem que ele dá é: diz a raposa que hoje e amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Eu caminho. Eu faço. Eu obedeço. Eu sirvo. Eu cuido de gente. Eu liberto gente. Eu curo gente. Eu me relaciono com gente. Hoje, amanhã e depois. Joia, né? Eu gosto disso. Jesus fala assim: hoje, amanhã e depois eu tenho propósito, eu tenho uma agenda. E nada é mais importante do que o cumprimento dessa agenda. Ou seja, eu lhe tenho uma causa. Quando você tem causa, meu irmão, é joia. Sabe o que é você acordar sabendo o que tem hoje? E ir para a cama sabendo o que você vai ter amanhã? E até depois de amanhã, 3 dias. Já pensou? Que joia! E quando uma pessoa não tem nada disso, o que acontece com ela? Quando uma pessoa não tem nada para fazer hoje, nada para fazer amanhã, e nem depois, o que acontece com ela? Como é que ela vive nesse mundo? Vulnerável. Ela fica perdida, desorientada. Tem até um ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. É a oficina do Gold, do coach. Pois é. Por conta dele, né? E realmente, gente, pessoas sem nada que glorifique a Deus hoje, nada que glorifique a Deus amanhã, nada que glorifique a Deus depois de amanhã, no terceiro dia, é terrível. São pessoas que estão sujeitas a enfermidades da alma, a enfermidades sociais, a enfermidades espirituais e de todo tipo. Elas se tornam vulneráveis a tudo aquilo que é ameaça. A ameaça, ela encontra espaço quando você não tem agenda do reino. Se você não tem agenda do reino, qualquer ameaça se torna perigosa, se torna importante e começa a ocupar e fazer de você uma pessoa vulnerável, e até as ameaças vêm e trazem para você uma outra agenda que você vai seguir. Já pensou? Vamos imaginar que Jesus aceitasse o conselho dos fariseus e saísse dali. O que iria acontecer? Vidas seriam afetadas.
deixariam de ser curadas, demônios continuariam escravizando pessoas, e com certeza ele ficaria ainda muito mais longe ou distante do foco dele, que era Jerusalém. Mas Jesus manda dizer à raposa: olha, diz àquela raposa que hoje, amanhã e depois eu tenho causa, eu tenho propósito. Hoje eu tenho que glorificar a Deus. Amanhã eu tenho que glorificar a Deus. E depois de amanhã eu tenho que glorificar a Deus. Já pensou que agenda jóia? Outra informação importante do texto é que, se você prestar atenção no texto, você vai ver que a agenda de Jesus não era para ele, era para o outro. Eu tenho que expulsar demônios. De quem? Dos outros. Eu tenho que curar enfermos. Outros. Uau, que bênção! Já pensou? Isso é ter causa, isso é ter propósito, isso é entender a vontade de Deus e colocar no dia de hoje outros na sua vida, colocar amanhã outros na sua agenda, na sua vida, e colocar depois de amanhã outros. Meu irmão, se você faz isso, você tem muito mais probabilidade de ser forte, resistente aos males desse mundo, e ter muito mais motivação para acordar, para exercer atividades, para arregaçar a manga, para limpar a varanda da casa, para cuidar das plantas, para fazer comida, para fazer caminhada, para fazer atividade física, para cuidar da sua saúde, para administrar o seu dinheiro, para administrar o seu tempo, para vencer os seus problemas, as suas crises, as suas fobias. Porque isso é terapêutico, meus irmãos. Eu gosto desse texto. Jesus chega e diz: olha, diz para a raposa que eu tenho propósito. E o meu propósito é tão importante que não dá para ficar detido, crendo na possibilidade da ameaça de Herodes. A ameaça de Herodes, para mim, não é mais importante do que o propósito que Deus tem para mim. Por isso ele diz: hoje, amanhã e depois eu tenho causa. Hoje, amanhã e depois eu tenho propósito. E isso para mim é o mais importante. Por isso, manda avisar a raposa lá que estou nem aí. E você? O que você tem hoje? E amanhã? Como é que vai ser amanhã? Você tem causa? E é para quem essa causa? E depois de amanhã? E Jesus diz: olha, diz para ele que no terceiro dia concluirei, terminarei. Olha aí que bênção. Em outras palavras, assim, ó, se ele quer falar comigo, só depois de 3 dias. Antes disso, sem chance. E vocês sabem o que aconteceu no terceiro dia, né? Pois é. Já pensou? Tem gente que morre antes do terceiro dia. Tem gente que está aí desesperado. Já cai na primeira hora. Estão entendendo? E vocês sabem, né, que o negócio aqui é sério. Lembra de alguém que também foi preso, foi ameaçado e perdeu a cabeça? João Batista. Então, o negócio era sério. Jesus sabia disso. Mas Jesus manda dizer à raposa, diz para a raposa que eu tenho causa. Hoje, amanhã e depois. E aí, você tem? Você sabia que o propósito e a causa te mantém vivo? Te mantém motivado, encorajado?
a suportar as ameaças, as crises. Mas sem propósito você se torna vulnerável, como eu disse. Fica aí, como diz Caetano Veloso, sem lenço e sem documento. Ok? E aí, o que você tem hoje? E amanhã? E depois de amanhã? Olha lá. Aí ele fala isso, aí no verso 34, ele fala, né, que não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Aí no verso 34 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. O que Jesus está falando com isso aí? Vamos lá. Eu comi tilápia hoje no almoço. Minha cabeça está jóia. Não sei o que você comeu, né? Vamos ver agora. O que vocês comeram no almoço? Hã? Ih, a cara de vocês já está dizendo tudo. Ixi, dali então não vai sair nada. Está fraco. Frango? E está mais ou menos. Tem que melhorar o cardápio lá no domingo. Reclama lá para o Pedrão. Fala, Pedro, tem que fazer coisa mais forte aí. Isso. E aí, gente? O Pablo parece que comeu bolacha de sal. Eita, fé. Tá difícil a coisa. E ele mente ainda ao lado da esposa. É triste, né? É corajoso, né? Maranhense. Então, olha só o que ele fala. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E que mais? E apedrejas quem te é enviado, né? O que ele está querendo dizer? Ele estava dizendo que ele estava indo para Jerusalém. Hã? Vem cá. O que é melhor, morrer por Herodes ou morrer por Jerusalém? A ameaça que ele recebeu de Herodes é diferente da que aguardava ele em Jerusalém? Uau! Ele está saindo da brasa e caindo no fogo. Olha só. Você já chegou em situação assim? Que você está assim numa condição de vida que você olha para um lado, cheira a morte. Olha para o outro, cheira a morte. E você não tem de onde sair. Você tem que escolher se é agora ou se é depois, mas você sabe que vai morrer. Não é isso que o texto está dizendo para nós? Olha, Herodes disse que vai te matar, cara, você sai daqui. Aí ele fala, mas diz a raposa que hoje, amanhã e depois eu tenho algo para ser feito ainda. Mas aí ele fala que não é bom que o profeta morra fora de... Mas aí ele sabe, aí logo em seguida ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aquele que é enviado para você. E era para lá que ele estava indo. Ele sabia que no terceiro dia ele teria que passar por aquilo. Já pensou? A vida nos reserva isso. A vida vem para nós desse jeito. Deixa eu te falar aqui, você tem outra possibilidade? Você está entendendo o que Jesus está dizendo ou não? Qualquer jeito você tem morte no final, meu irmão. Você vai morrer.
Ou Herodes te pega com a ameaça dele, ou Jerusalém te aguarda no final. A sepultura, a morte nos espera. Seja qual for o que chamamos de causa hoje, amanhã ou depois, Jerusalém nos aguarda. Não tem por onde escapar. Você sabe que vai chegar um dia que você vai ter que fazer como Jesus. No terceiro dia, concluirei, terminarei. Vai chegar um dia que nós vamos passar pelo nosso terceiro dia. Vai terminar. Vai terminar. Então, não tem jeito. Outra informação que esse texto nos dá nessa declaração de Jesus sobre Jerusalém é que deixa bem claro que aqui na terra, presta atenção, aqui na terra, nessa perspectiva humana na qual vivemos, o final dos nossos propósitos aqui na terra, por mais altruístas que eles sejam, visando o outro, amar, cuidar, servir, curar, libertar, fazer o bem para o outro, por mais altruísta que seja cada propósito nosso aqui na terra, na perspectiva humana que nós vivemos aqui, o final é um só, é morte, não tem outro. Olha a vida dos mártires, dos apóstolos, do próprio Cristo e de tantos que viveram antes e depois dele. É assim que funciona. No terceiro dia se conclui tudo. E a conclusão ou é nas mãos de um Herodes ou é nas mãos de Jerusalém, mas sempre vamos cair nessa situação. O propósito que nós temos neste mundo não é garantia de ficarmos livres de Jerusalém, das pedras e da morte que ela nos reserva. Faz parte, é o processo. Ok? Estão entendendo? Agora eu quero que vocês cheguem comigo aonde eu quero que chegar. Até aqui, vamos lá. Olha só o que ele diz, então, no versículo, continuando, né? No versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados em missão. Olha só o que ele diz agora. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Amém? Estão entendendo ou não? Eu olho a carinha de vocês, também não sei. Olha como ele diz, quantas vezes eu quisera reunir seus filhos, Jerusalém, como a galinha reúne os seus próprios, do seu ninho, debaixo das suas asas. E você não quis. Ele não tinha acabado de falar que Jerusalém matava? Que apedrejava, jogava pedra? Aí agora ele diz, quantas vezes eu quis reunir seus filhos debaixo das minhas asas. Eu quis te dar amor, te acolher, te assumir, te aquecer, te confortar, te dar identidade, te dar lar.
te dar pertencimento, porque vocês pertenceriam a mim. Quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo da minha proteção, do meu amor, da minha atenção, da minha autoridade, da minha vontade. Quantas vezes eu quis te ajuntar, te congregar. Uau! Mas fazer isso com quem iria jogar pedra, matar, destruir. E aí vem Jesus e diz: eu tenho que ir para Jerusalém. Importa, é o que ele diz aí no texto, a palavra que ele usa aí, importa que eu vá para Jerusalém. Importa ter Jerusalém no final da minha vida, do meu propósito, do meu ministério. Mesmo sabendo que vou ser rejeitado, apedrejado e morto. Mas eu não desvio dessa pessoa. Não desvio desse alvo. Sei que eu vou levar na cabeça. Sei que eles vão me maltratar. Uau! Sei que vou ser rejeitado. Vão me pendurar na cruz. E vou morrer lá, a pior das mortes. Vou ser rejeitado. Mas eu quisera ainda reunir os filhos de Jerusalém debaixo das minhas asas. Gente, que prova de amor, hein? Que é isso? Eu sei que não presta, mas eu ainda assim quero acolher, amar, aninhar aqui. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Eu sei que você não gosta de mim. Eu sei que você vai me condenar, me julgar, me desprezar, mas vem cá. Vem cá, fica debaixo aqui das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos. Né? Vem cá. E aí Jesus revela nesse texto que ele diz assim: quantas vezes eu quisera fazer isso? Quantas vezes? Não foi nem uma, nem duas, nem três, não foi só um dia, 2 ou 3. Foi muito mais. Quantas vezes ele quis fazer isso? Quanto é que você enxerga esse quantas vezes? Sabe de onde vem esse quantas vezes que ele diz aí? Vem desde o jardim. Quantas vezes Deus estava querendo? Olha o que ele fez no Velho Testamento com Israel. Amou, 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 chamou, acolheu, investiu, deu terra, deu direção, deu profetas, deu pastores, deu palavra. Quantas vezes eu quis reunir vocês, os teus filhos? E qual foi a resposta? Está escrito aí na sua Bíblia. O que ela respondeu aí? Qual foi a resposta de Jerusalém? Não quiseste. Olha aí. Um termo bom, né? Que a psicologia gosta. Querer. Tem que querer. Mas eles não quiseram. Tem que querer. Se quer, entra debaixo das asas. Se quer, é acolhido. Se quer, tem proteção, tem autoridade, tem pertencimento, tem tudo. Mas tem que querer. Jesus diz: eu quis, e foram muitas vezes que ele quis. E ele não só quis de querer, mas ele quis de fazer, ele fez, ele agiu. E a maior prova do querer dele é que ele se tornou homem, se encarnou,
veio habitar entre nós, veio aqui se relacionar, andar, caminhar, viver, servir, amar, perdoar, e Ele encarnou a vontade dEle. Ele queria e Ele encarnou esse querer, e veio. E aí agora Ele diz, olha, eu vim, mas eu sei que de Jerusalém vem pedra, de Jerusalém vem morte, condenação, rejeição. Mas quantas vezes eu quisera, como a galinha, reunir os seus filhos e não deixar nenhum de fora. E é interessante, você já viu as galinhas como fazem? Às vezes, quantos pintinhos uma galinha tem, hein? Muitos, dezenas, né? E você fala, gente, mas como é que esses pintinhos vai caber tudo debaixo da galinha? Você já viu? Quando a galinha começa a ninhar e ela faz lá cocorococó, né? Eu ia até pedir o Anderson para imitar aqui, mas não vou pedir não, né? Mas quando a galinha começa assim e tudo, ela vai e vem aquela pintaiada toda ali, vem, e vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e desaparece, fica só a galinha. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Quantas vezes eu quisera isso, aninhar todos os teus filhos, não ia deixar nenhum de fora. Já pensou? Todo mundo lá debaixo dele. Eu queria ser o primeiro, para ficar bem debaixo dele, assim, bem quentinho. Aí pode chover. Vocês já viram chovendo e a galinha... Eu já vi na roça, chovendo e ela ali não molha ninguém, tudo ali quietinho. E a mãe recebe o impacto da chuva, do vento, mas os pintinhos tudo lá. Já pensou que joia? Quentinhos, protegidos. E aí Jesus está dizendo, quantas vezes eu quis isso? Né? Quantas vezes eu quis isso? E nada. Nada. Ele quis, mas Jerusalém não quis. Vem cá, lembra que eu comecei a nossa fala hoje, que o ano está acabando? Quantas palavras de Deus você ouviu neste ano? Muitas. Não só aqui na igreja, mas na sua casa, lendo livro, ouvindo música, ouvindo vídeos, mensagens, outras aí pela internet. Quantas vezes Deus falou a você? Quantas vezes Ele quis te aninhar, te trazer para debaixo dele? Como a galinha reúne os pintinhos. E quantas vezes você agiu como Jerusalém, não quis? Achou que não precisava. Já pensou? Quantas oportunidades você perdeu? É gostoso demais você querer o que Ele quer. Ele diz, eu quero, como a galinha, reunir vocês debaixo de mim, nas minhas asas. Ele quer isso, é vontade dele. E a gente não quer isso, a nossa vontade é outra, as nossas prioridades são outras, a nossa agenda é outra. Quando ele diz, hoje, amanhã e depois, eu tenho que fazer isso, é a maneira que ele tem para reunir os filhos debaixo dele. Quando ele diz, hoje, amanhã e depois, eu tenho que curar, eu tenho que expulsar demônios, eu tenho algo, eu tenho propósito. E o propósito dele é reunir, como a galinha reúne os filhos debaixo da sua asa. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar com ele hoje, amanhã e depois. Eu tenho que estar em sintonia com o propósito do Nazareno. Se eu fugir do propósito do Nazareno, eu não me
coloco debaixo das asas, como os pintinhos se colocam debaixo das asas da galinha. Então, o desejo dele é nos reunir, como a galinha reúne os filhos, todos eles. E a maneira como isso acontece, ele explica nesse texto. Basta você entender o que ele está fazendo hoje, entender o que ele vai fazer amanhã, entender o que ele vai fazer depois de amanhã. Se nós estivermos em sintonia com a vontade dele, com a palavra dele, e se nós tivermos a agenda dele sendo a nossa agenda, se nós cumprirmos Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, nós estaremos em sintonia com o que ele está fazendo hoje, com o que ele vai fazer amanhã e com o que ele vai fazer depois de amanhã. E quando isso acontece, quando a gente anda na vontade dele, quando nós queremos o que ele quer, quando nós satisfazemos a vontade dele, nós estamos entrando debaixo dele. Oh, maravilha! E aí estamos juntos. Aí o que ele diz, o que eu quero, Jerusalém também vai querer. Mas passou-se um ano aí. Quantas vezes ele queria você hoje, queria você amanhã, queria você depois de amanhã, naquilo que ele quer. Mas você disse, não, Senhor, quero isso não. Aí é como Jerusalém, você está apedrejando o profeta. Você está dizendo para ele, eu não quero isso. Porque é o que ele diz, quantas vezes eu quis Jerusalém, mas você não quis. Perdeu o convite. E é o que ele está falando aí nos versículos anteriores do capítulo 13. Quando ele está dizendo aí que a porta é estreita, poucos entram por ela, muitos não querem seguir esse caminho, não ouvem o chamado dele. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, porque nós não estamos em sintonia com ele. Oh, tristeza! Quantas vezes ele quis e quantas vezes nós não quisemos. Não é? Ele quis te ajuntar, mas você não quis. Ele quis te apresentar uma agenda para hoje, mas você falou, não, essa de hoje eu não quero. Talvez amanhã, Jesus. Aí chegou amanhã, ele te apresentou, você não, aí vai para o terceiro dia. Ele está querendo ainda tem chance no terceiro dia, mas aí chega o terceiro dia, também não. Aí é o que ele está dizendo, quantas vezes eu quis, Jerusalém, te reunir na minha agenda, mas você não quis, você não quer. E é interessante, a agenda dele ainda tem 3 dias. Olha o tempo, olha a paciência. Primeiro dia, nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. Mas aí ele está dizendo que chegará um tempo que termina. Tem prazo. Nós estamos em qual dia na agenda do Senhor? Você está no primeiro dia? Você está no segundo dia? Nós estamos vivendo qual dia da agenda? O terceiro. Os últimos dias. Ou vai ou não vai. Está entendendo? Termina. Meu irmão, a palavra de Deus para nós nesta noite é: queira o que Ele quer. Fala no seu coração aí, Senhor, eu quero querer o que o Senhor quer para mim. E eu descobri nesta noite quantas vezes o Senhor quis reunir os filhos de Jerusalém, como a galinha reúne os seus filhos. E Jerusalém disse: não quero.
Que Deus tenha misericórdia da gente. Que 2021, que vai aparecer daqui a alguns dias, algumas semanas, que seja bem diferente desse. Que você possa lembrar de hoje. Senhor, eu quero um 2021 querendo o que o Senhor quer. Eu quero me reunir debaixo das tuas asas. Amém? Amém, igreja? É fácil? Não. É difícil? É. Mas é o melhor lugar para a gente ficar, é debaixo dele. Quando Ele quer, eu quero. E aí Ele usa 1 dia, 2, 3, para que a gente possa se reunir, andar com Ele, caminhar com Ele, segui-lo, desfrutar dele. É joia. Ok? Que essa semana você ore ao Senhor, fala: Senhor, eu quero sentir como os pintinhos se sentem debaixo da galinha, eu quero sentir as tuas asas, eu quero sentir a tua presença. Eu quero estar reunido debaixo do Senhor. Presta atenção, esse negócio é sério, viu? Ele citou aí o exemplo, da galinha que reúne os seus filhos ali debaixo. E ele quisera fazer isso muitas vezes. Agora presta atenção. Vai para debaixo dele quem ele quer. Não é quem você quer lá, não. Ele vai colocar lá gente que você não gostaria de estar lá com ele, não. Mas é lá que a pessoa vai ficar também. É o mesmo Pai. É o mesmo ajuntamento. Amém? Bênção. Quem entendeu a palavra de hoje? Está entendendo? Eu estou entendendo. E eu louvo a Deus porque quando Ele diz, olha, diz para a raposa que hoje, amanhã e depois, o que Ele está fazendo? Ajuntando. Ele está ajuntando, gente. Está curando, libertando. O que é isso? Ajuntamento. O que Ele está fazendo? Juntando todos os que são do Pai. Então, diz para a raposa que ela não vai me matar hoje, porque não chegou o meu dia, eu tenho que ajuntar a gente. Eu estou ajuntando ali, estou ajuntando aqui, vou ajuntar até lá em Jerusalém. Desde que eles queiram. Porque quantas vezes eu quis ajuntá-los, reuni-los, mas eles não quiseram. Mas eu estou ajuntando. Então, diz para a raposa que eu estou ajuntando. Estou ajuntando, hoje, amanhã e depois. Só que no terceiro dia vai acabar. O ajuntamento vai acabar. Primeiro dia já passou. Segundo já passou. Estamos no terceiro dia. Vai acabar. E Ele está juntando. Os últimos estão aí. Os primeiros foram os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ele falou isso no versículo 12. Aí. Uau! Eu gosto da palavra de Deus. E nós somos participantes disso que Ele está fazendo. Ele está juntando. O que é fazer discípulo? É chamar, é ajuntar, é reunir os filhos de Jerusalém, os filhos de Israel, o novo Israel de Deus, e trazê-los. Ok? Bênção? Estão entendendo? Boa, né? Eu estou sendo edificado. Agora, é séria a coisa. Tem que querer. Eu não posso querer por você.
Eu não posso querer por Orlando. Eu não posso querer por Gustavo. Cada um tem que querer isso. Então, e outra coisa, tem que querer indo, não é querer só de querer, não. Você tem que querer deixando-se ser reunido. Deixa ele te reunir. Viu, Pablo? Tem que querer deixar-se querer. Tem que querer. Quantas vezes eu quis, mas você não quis? Que não aconteça mais isso. Senhor, todas as vezes que o Senhor quiser, eu também quero. Toda vez que o Senhor quiser me reunir, estou dentro, Senhor. Mesmo que eu tenha que romper, mudar muita coisa na minha vida, eu estou pronto, Senhor. Basta o Senhor me dizer que me quer, que eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero ser reunido. E quem reúne é Ele. Quantas vezes eu quis reunir, é Ele que quer reunir. E se Ele quer, eu quero, Senhor. Estou aqui para isso. Eu estou nessa eternidade para ser reunido, para combinar o meu querer com o teu querer. Quando o meu propósito for o teu propósito, joia, deu certinho. Amém, é isso que Ele quer. Amém? Vamos querer? Bênção. Não vai ser fácil não, mas vamos querer, né? Tem que negar a gente, chutar o pau da barraca, romper para querer o que Ele quer. E o que Ele quer é reunir a gente debaixo dele, como a galinha faz com os pintinhos. Amém? Bênção. Você quer? Então vamos ficar em pé? Vamos orar? Bênção. Eu quero.